uma oportunidade muito boa. Assim. Vamos lá, vamos começar a aula. A aula, tudo bem, a aula é um pouco mais curta hoje, depois eu corto essa parte do vídeo. Mas a aula é um pouco mais curta hoje, eu acho, se a gente não prolongar muito, mas aí a gente... Porque tem mais conceito, eu acho que só vou fazer uma demonstração, uma prova aqui, né? Eu acho, se eu não me engano. Tá? Então, é sexta-feira, vamos dar uma aliviada. Vamos fazer umas diversões. Então, hoje a gente introduz as figuras geométricas, né? Acho que a gente já está começando a consolidar as coisas, sextou, né? Então, a gente começou a consolidar as coisas, começou lá com aqueles axiomas de incidência, que eram quebrar totalmente a intuição sobre a geometria e tornar a coisa do zero, né? Vamos construir peça por peça, né? Não sei para quem ainda. Então, vamos construir as coisas. A gente está construindo a geometria aos poucos, então foi os axiomas de incidência, né? Os axiomas de ordem, dizia como os pontos estão ordenados na reta. E aí a gente introduziu os axiomas de medição de segmento. Eu até vou comentar aqui sobre a aula anterior. Né? Os axiomas de medição de segmento. E... Deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Espera aí. Tá. Os axiomas de... A gente introduziu axiomas de medição, né? Então, na aula de segunda foi medição de segmento, que ensinava basicamente as regras de como construir uma régua e como utilizar a régua para medir. Então, construir a régua era aquela coisa, né? Como posicionar a régua. Primeiro era, todo segmento tem um número associado, que é o seu tamanho, que a gente chamou de tamanho, né? A medida do segmento, né? Então, é possível construir uma correspondência entre os pontos de uma reta e o conjunto dos números reais. Isso aí era aquela correspondência da régua. E a régua, né, essa correspondência tem que preservar a ordem, que os pontos estão dispostos sobre a reta. Tá? Então, esses eram os axiomas de medição de segmento e medição de ângulo, que era algo análogo. Tá? Eram também três axiomas que dizia que todo ângulo, né, a gente definiu que era um ângulo era uma tripla, um ponto e dois semi-retas. Então, todo ângulo tem uma medida. Essa medida é calculada tomando a diferença dos seus segmentos, que é dado por uma correspondência biunívoca, tá? E respeita também a ordem que estão as semi-retas com origem no mesmo ponto. Lembra? A ordem quer dizer, a gente introduziu essa noção de ordem, era aquela noção de um segmento, vou até desenhar aqui, ó, de uma semi-reta dividir um ângulo, né? Lembra? Que um ângulo era um ponto e duas semi-retas. Então, se eu tenho aqui duas semi-retas, uma terceira semi-reta dividir, né? Esse ângulo é quando qualquer... Claro, preciso colocar os pontos aqui, né? A, B, A, C. Então, a semi-reta, essa semi-reta AB, essa semi-reta AC. Então, essa semi-reta divide esse ângulo. Se esse segmento aqui, ó, vou até botar de outra cor, se esse segmento aqui intersecta essa semi-reta, né? Essa era a definição. E deixa eu até colocar uma letra aqui, um D, tá? E aí a gente aprendeu como medir, né? Que ele respeita, ou seja, o tamanho desse ângulo daqui, mas o tamanho desse ângulo vai dar o tamanho do ângulo todo. Então, na aula passada, eu até coloquei o transferidor e depois eu lembrei aqui que eu tenho um transferidor, tem um aplicativo aqui nesse programa que tem um transferidor aqui. Então, você poderia posicionar aqui, ó, no ponto A, tá? E aí você pode até girar para colocar o zero aqui, ó, se você quiser, ó. Então, aqui você mede. Porque não dá para ver direito, nem eu consigo ver direito, mas está aqui, ó, uns 75 graus, né? A distância, esse ângulo maior mede 75 graus. Esse ângulo daqui já mede 30 e poucos, esse daqui. Então, a soma vai dar 100. Não, esse daqui é esse menos esse, né? Então, vai dar uns 40 e tantos graus aqui, tá? Então, mas você pode colocar, posicionar. Infelizmente, eu só lembrei disso hoje, que tinha esse aplicativo aqui, tá?
Mas se a gente precisar de novo, a gente volta a usar ele. Tem até a régua, acabei descobrindo. Eu fui procurar o compasso e acabei encontrando todos. Mas o compasso a gente vai utilizar hoje também. Tá bom? Hoje, então, como eu falei, a gente vai introduzir as figuras geométricas, né, os polígonos, e também a gente vai introduzir as congruências. Tá? Então vamos lá. Primeiro, eu já tinha colocado a definição de círculo, mas eu trouxe aqui de novo só para fixar com essa figura geométrica. Tá? Então, um círculo, eu já coloquei essa definição, acho que na aula de sexta-feira passada. Então, dado um ponto e um número real R, um círculo de centro A. Então, vou marcar aqui o centro. Marcar o centro aqui, A. Tá? Um círculo de centro A e raio R. Vou até botar mais para cima aqui. Raio R é o conjunto dos pontos B do plano tal que o segmento mede exatamente esse tamanho R. Então, vamos lá. Vou pegar o compasso aqui, agora que eu tenho um compasso. Vou diminuir bastante aqui. Né? Infelizmente, eu não consigo pegar... Vou botar ele aqui no ponto A, tá? Vou escrever aqui o ponto A. E aí, se o tamanho, por exemplo, né, tá 1,8 aqui, tá vendo? Se for desenhando aqui, ó, todos esses pontos, vou até colocar mais fino aqui. Todos esses pontos aqui, ó, que mede esse tamanho, vai construir exatamente a circunferência, tá? Então, essa distância aqui, qualquer ponto aqui tem a mesma distância, tá vendo? Fixou aqui a distância, a gente vai seguindo, tá? Beleza? Então, essa é a definição de círculo. E a definição de disco são todos os pontos C onde a distância é menor do que R. Então, qualquer ponto aqui dentro, né? Ponto aqui dentro, pega um ponto C, aqui. Então, esse cara daqui, ó, tem uma distância, tá vendo? Menor do que R, que é esse raio todo. Então, esse cara daqui, ó, essa distância de C para A tem tamanho menor do que R. R é o raio, que é essa distância aqui, né? Esse cara é R. Então, qualquer ponto que está aqui no interior pertence ao disco. Então, o disco é o conjunto não só da borda, como toda a parte de dentro do círculo, tá? Então, é isso que a gente vai considerar como sendo disco. Beleza, pessoal? Então, primeiro, essa figura geométrica, o círculo, tá? Ou a circunferência. Em alguns livros chamam circunferência. Em geometria analítica, provavelmente vai ser chamado de circunferência. Mas aqui a gente vai chamar de círculo ou circunferência, tá? No mesmo, tá? Professor, Sim. no caso o senhor falou que poderia estar na borda também esse ponto? O disco. Poderia ser... Ah, não. Eu coloquei só menor aqui, estritamente menor, né? Então, sem considerar a borda. Tá, tudo bem. Obrigado. Na hora de considerar a borda, a gente inclui, tá? É sem considerar a borda. Obrigado, Lohan. Obrigado. Como aqui a definição está estritamente menor, não está menor igual, então é sem considerar a borda, tá? Então, são toda essa parte está em azul, tá bom? Então, a borda não está incluída. Obrigado. Beleza? Então, vamos para mais figuras aqui, ó. Primeiro, vamos definir o que é uma poligonal, tá? Uma poligonal é formada por uma sequência de pontos. Então, eu tenho pontos aqui, ó. Uma sequência qualquer de pontos, tá? Estou construindo aqui. E pelos segmentos que ligam. Vou botar o nome A1, aqui A2, A3, A4, vou botar aqui A5, A6 e A7, por exemplo. E os segmentos que ligam esses pontos, né? Vou botar aqui até de azul. Então, esse segmento aqui, esse segmento A3, agora aqui A4, A5, A6, A5, A6 e A6, A7. Tá? Então, isso, para a gente, vai ser o que a gente vai chamar de poligonal. Quando a gente... Peraí, gente. Tem alguma coisa acontecendo aqui. Tá? Então, a poligonal vai ser sempre que a gente conseguir
pontos e os segmentos que ligam esses pontos, tá? Isso é chamado uma poligonal. Então, os pontos são chamados vértices e os segmentos são chamados os lados da poligonal, tá? Então, isso aqui é uma poligonal, beleza? Ah, sim, peraí. Maurício perguntou se disse que seria uma bola aberta. Isso mesmo. E aí, Clara perguntou, a 7 não tem que ligar com a 1? Não. Para ser poligonal, não precisa. Aqui, a gente não vai considerar isso. E, obviamente, a gente quase nunca vai trabalhar muito com poligonal, só quando for necessário, tá? Lá, bem um pouco mais para frente, a gente vai trabalhar com poligonal. Poligonal é isso, tá? Polígono, sim. A definição de polígono agora é isso aqui. Uma polígono é uma poligonal, então são pontos, tá? E segmentos ligando esses pontos que satisfazem esses 4 itens aqui, ó. Aí eu tenho que ligar o AN com A1, o AN tem que ser o A1, então o último ponto a ser ligado tem que coincidir com o primeiro, tá? Então é essa ideia que a Clara já tinha na cabeça, né? Os lados do poligonal se intersectam apenas no vértice. Então, por exemplo, por mais que eu não coloquei aqui, tá? Mas eu poderia colocar um ponto aqui, sei lá, um ponto aqui, um ponto A8 aqui, tá? E poderia ligar esse ponto A7 com o ponto A8, por exemplo. Ó. E poderia se cruzar aqui, tá vendo? Tem um cruzamento. Na poligonal isso é possível, não tem problema. Mas no polígono isso já não é mais possível, tá? Se intersectam apenas no vértice. Então aquilo ali já não pode acontecer, beleza? Cada vértice é a extremidade de 2 lados, tá? Ou seja, esse cara daqui não seria uma poligonal por muitos motivos, mas não pode existir um ponto só com um lado, tá? Tem que ter sempre 2 lados, ok? Associado a um ponto. E 2 lados com a mesma extremidade não estão contidos em uma mesma reta, tá bom? Então são essas 4 condições que um polígono, uma poligonal tem que satisfazer para ser um polígono, beleza? Então, vamos fazer uma... eu já coloquei aqui embaixo a definição do que é o perímetro, tá? Já que agora a gente já sabe calcular a medida de um segmento, né? Ah, o 4 não entendeu. 2 lados com a mesma extremidade não estão contidos numa mesma reta. Eu vou fazer exemplos, Johan, e isso vai ficar claro, tá? Eu vou fazer alguns exemplos aqui e isso vai ficar claro. O que eu queria só chamar a atenção é o seguinte, ó. Essa definição, eu esqueci de botar um nome aqui, que é a definição de perímetro, tá? E o perímetro. O perímetro é a soma dos comprimentos dos lados do polígono, tá? Do polígono. Então, isso é o que a gente chama de perímetro. Beleza? Então, por mais a gente, até o momento, na aula de hoje, não vai usar perímetro, mas eu já vou deixar definido, tá? Guarda aí. A gente já sabe medir segmento, então por que não definir perímetro, que é a soma dos comprimentos dos lados do polígono, beleza? Então vamos fazer alguns exemplos aqui. Aqui eu botei triângulo já, mas vamos fazer alguns exemplos aqui, que é o seguinte, suponha que eu tenho os pontos assim, ó. O primeiro é esse cara aqui, ó. Eu tenho um ponto A, B, C. Vou ligar aqui, ó. Eu tenho... Deixa eu chamar aqui, né? Então, ponto A, ponto B, ponto C, ponto D. Então, eu vou ligar esses caras aqui para que esteja na mesma reta, tá? E aí, aqui... esse segmento, esse segmento. Aí eu pergunto para vocês, essa poligonal que eu fiz aqui é um polígono? Sim. Então, a resposta aí, 3 pessoas responderam sim, alguém ligou o microfone e respondeu sim. Então, essa aí a resposta de vocês mostra que a dúvida que Lohan teve
É a dúvida de vocês também sobre o que está escrito aqui no item 4. O que está dizendo? Ó, dois lados, lembra que são os lados são os segmentos, tá? Então, dois lados com a mesma extremidade não estão contidos numa mesma reta. Observe, esse lado AB e o lado BC está contido numa mesma reta. Então, esse cara daqui, para a gente, não é. Tá? Não. Fui traída pela figura. Exatamente. Não é. Eu já fiz de propósito, né? Não é um polígono. Tá bom? Isso aí não é um polígono. Professor, mas se eu ligar do B ao D, eu posso dizer que eu vou ter dois polígonos agora? Se você fizesse assim, vamos lá. Isso. Sim. Tá. Agora você tem dois polígonos, né? Que é o polígono ABD e o polígono DBC. Tudo bem. Tudo bem. Mas como estava aqui, não. Tá? Não estava aqui, não. Vamos ver outro exemplo aqui. Vamos ver outro exemplo aqui. Se vocês... Ah, tem esse exemplo aqui. Deixa eu pegar aqui. Vou pegar uns pontos assim, ó. Tá, vamos lá. Eu vou chamar aqui o ponto A, B, C, D, E, F. Ou A1, A2, A3, tá? Isso aí. Você numera quando é mais. Então, vamos lá. E esse cara aqui agora é ou não é um polígono? Esse com certeza. Acho que é. Acho que é. Vamos lá, vamos ver se ele Esse satisfaz. não vai Vamos ser ver pelo se- mesmo motivo do outro, não? Por quê? Vamos lá, vamos ver se ele satisfaz todos os itens aqui, ó. O AN, que é o último ponto, né? Coincide com o primeiro, o último ponto que está sendo ligado? Sim, né? Sim. Que é o A. Tá? Então, o primeiro item está ok. O último ponto tem que ser o primeiro. Então, o último ponto que está sendo ligado, se eu comecei do A, fui para o B, C, D, E, F, voltei para o A. Beleza? Então, o primeiro item está ok. O segundo item, os lados da poligonal se intersectam apenas nos vértices. Existe alguma outra intersecção aqui entre os lados? Não, só apenas nos vértices, tá vendo? Ou seja, os lados não se cruzam. Beleza? Se não se cruzam, então está satisfazendo o item 2. Cada vértice é a extremidade de dois lados. Isso é verdade? Sim. O vértice A desse lado e desse lado. Vértice B desse lado e desse lado. Vértice C, tá? Se você observar, todos os lados. E o último item, que foi o que deu dúvida no início, dois lados com a mesma extremidade não estão contidos em uma mesma reta. Essa daqui, esse lado, só está contido na reta que contém FE, tá? Esse daqui é outra reta, esse aqui outra reta, esse outra reta, e esse daqui está na mesma reta, né? Só que observe, dois lados com a mesma extremidade. Então, isso pode acontecer. Tá? Tem dois lados na mesma reta, que é essa reta que passa aqui, mas não são lados consecutivos, né? Que dividem o mesmo, a mesma extremidade. Tá? Então, isso pode acontecer. Ou seja, esse exemplo daqui que a gente acabou de construir é um polígono. Tá bom? Professor, Tá. no caso da primeira imagem, o I3 também não é válido, certo? Na primeira, esse cara daqui, o 3, cada Sim. vez tem unidade de dois lados. Por quê? Porque o B, ele só liga um lado. Não, esse lado e esse lado. O lado AB e o lado BC. São dois lados, são dois segmentos, né? Lembra que lados são segmentos. Então, esse daqui é um segmento, esse daqui é outro. Então, está satisfazendo, tá? Certo. Beleza? A Melissa perguntou aqui, professor, no caso do primeiro exemplo, se B for o ponto médio de AC, seria um polígono? Tá. Apesar de que a gente ainda não falou de ponto médio, a gente vai definir... a gente definiu na aula passada, na aula retrasada.
Peraí, pessoal, que descarregou aqui meu computador. Mesmo que seja um ponto médio, tá? Não. Se você está considerando ele como parte do polígono, não. É diferente dizer assim, ó, ele é o ponto médio desse lado do triângulo ABC. Então, o polígono é o triângulo ABC. Ou ADC. Não envolve B, tá? Por mais que ele seja um ponto do triângulo, no lado do triângulo, mas o triângulo é o polígono ADC, tá? Isso é outra coisa. Beleza, Melissa? Darlan, Sim. nesse caso aí, se o ponto C estivesse entre A e F, não seria um polígono, né? Se o ponto C tivesse aonde? Entre A, aí sim, exatamente aí. Não. Não, se tivesse aqui, não. Realmente não é um polígono, tá? Não é polígono. Beleza? Porque se ele tivesse aqui, ele estaria dois lados numa mesma reta, compartindo a mesma extremidade. Beleza? Quem ia falar? Alguém ia... No caso do primeiro ali, que o senhor informou polígono, ele não vai ser um polígono por causa do ponto B, correto? Isso, por causa do ponto B, exato. Exatamente. Se não tivesse o ponto Obrigado, B... era só isso mesmo. Se não tivesse o ponto B descrito no meu polígono, né? Então não. Tá? Beleza? Então eu acho que já entenderam o que é polígono pra gente, o que é uma poligonal e a diferença de poligonal e polígono. Então, polígono sempre tenha em mente que satisfaz esses 4 itens, tá? A gente vai voltar mais com polígono bem mais na frente, mas eu queria agora dedicar muito tempo com um polígono, talvez o polígono mais especial da geometria plana, que é o triângulo, tá? Vamos lá, João fez uma dúvida, então, antes de eu falar de triângulo. Se isso do B, como um ponto médio, atrapalhasse tecnicamente, teríamos polígonos. Não teríamos polígono, pela questão da infinidade de pontos em uma reta. Certo? Não, calma. Eu não sei se eu entendi muito bem, João. Se quiser ligar o microfone, seria até melhor. No caso, se a gente apresentasse no triângulo ADC, B como sendo um ponto médio. Uhum. E isso... Do lado. Do lado AC. E isso atrapalhasse tecnicamente por definição, assim dizer, a questão da infinidade de pontos na reta e de entre A e B sempre ter um ponto C que está entre eles dois. Isso desconsideraria, a gente não teria, né? Só questão não, de... assim, no segmento aqui, por exemplo, se você não considera o ponto B, o segmento AC já tem infinitos pontos, tá? Dentro do segmento. É justamente isso que eu estava... Foi só uma dúvida de definição. Né? Isso, tem infinitos pontos. Agora eu acho que eu entendi a sua dúvida. Tem infinitos pontos. Mas se eu coloco o ponto B, considero o ponto B como um ponto do polígono, então deixa de ser polígono. Tá? Beleza? Vamos lá para o triângulo. Nada. Então, um triângulo nada mais é do que um polígono de 3 lados. Tá? É um polígono de 3 lados, nada mais. Então, para a gente, o triângulo vai ser isso aqui, ó. Vou desenhar aqui. Em 3 lados. Se tem 3 lados, então tem 3 vértices. Tá? Tem 3 vértices. A, B, C. Beleza? Então, o triângulo para a gente é um polígono de 3 lados. Então, nesse caso daqui, não é um triângulo, porque a gente está considerando B como um vértice. Tá? Então, não é um triângulo. Tá? Por mais que pareça, não é, porque a gente está considerando B um elemento do polígono, tá? Como um vértice. Agora, não está limitando a gente a dizer, pegue o ponto médio de BC. Tudo bem, pode pegar, mas esse cara não é um elemento do polígono, tá? Que compõe o polígono. Ficou claro isso? É uma coisa simples, mas tem que ficar claro. Então, isso para a gente é um triângulo. A gente normalmente vai denotar, né?
uma notação aqui para triângulo, a gente sempre vai denotar triângulo pelos seus vértices, tá? Assim, nesse caso é o ABC. A gente vai denotar o triângulo pelas 3 letras que compõem os vértices, juntas. ABC, sei lá, EEF, DEF, não sei, enfim, A1, A2, A3, tá? Então, sempre as 3 letras que representam os vértices, os pontos que são vértices do triângulo, a gente vai denotar. Vai usar assim como anotação, tá? Beleza? Então, a gente vai perder bastante tempo discutindo triângulos aqui, tá? Ou coisa que a gente vai discutir hoje, por exemplo, a gente vai começar a discutir sobre congruência, congruência de segmento, congruência de ângulo, e já vai começar a falar de congruência de triângulos. Então, essa coisa sobre triângulo vai ser exaustivo aqui. E não só aqui, viu? O triângulo tem um papel importantíssimo na geometria diferencial, na geometria algébrica, que são áreas grandes da matemática, tá? Então, o triângulo é extremamente importante. Então, a gente tem que... Por isso que a gente estuda o triângulo, estuda a trigonometria. Então, é o polígono com maior destaque na geometria plana, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa sobre triângulo que eu queria comentar. Acho que não. Então, eu acho que é introduzido a noção do que é um triângulo. A gente já pode começar a falar sobre congruência, tá? Vou começar a falar sobre congruência. Alguma dúvida até o momento sobre polígonos e triângulo? É uma definição simples até agora, tá? Tô tranquilo. Beleza. Tá, quando for no momento eu vou começando a chamar a atenção sobre algumas coisas sobre o triângulo. Então agora vamos falar sobre congruência. Por quê? O que é a congruência? A gente agora já construiu uma figura geométrica, sabe, conhece as figuras geométricas, né? Os polígonos a gente já conhece, e tem um triângulo, tá? Que é o cara mais especial, e a gente entendendo bem o que acontece com os triângulos, a gente consegue entender bem o que acontece com os outros polígonos. Por quê? Porque sempre é possível, a partir de um polígono, o que a gente chama de triangularizar um polígono. O que é isso? Transformar um polígono como uma junção de triângulos. Por exemplo, nesse caso aqui, eu poderia construir uma triangularização da seguinte forma: tomar esse triângulo, juntar com esse outro triângulo, juntar com esse outro triângulo aqui, por exemplo. Tá? Ou seja, tem um triângulo aqui, outro triângulo aqui, outro triângulo. Então, todo polígono eu posso triangularizar. Isso é um teorema da geometria algébrica, que é uma coisa bem... Talvez vocês nem vão conhecer durante o curso, mas é um teorema que é sempre possível triangularizar. Então, se você entende bem o que acontece com os triângulos, na verdade, você está entendendo bem o que acontece com os polígonos. Tá bom? Não, a circunferência não é um polígono. A circunferência é uma figura geométrica. Tá? Beleza? Ah, o Matheus disse aqui que aprendeu isso no desenho geométrico. Ótimo, perfeito, Matheus. No desenho geométrico, com certeza, eles fazem isso. Tá? Mostra, não é que tem uma demonstração matemática, mas através de desenho geométrico é possível mostrar, não sei se é uma demonstração, né? Usando régua e compasso, tá? Mas tem E a circunferência não é um polígono, mas é uma figura geométrica que também a gente vai estudar muito. Então, ó, nesse curso, a gente vai estudar o triângulo, e conhecendo bastante o triângulo, a gente conhece os polígonos, e a gente vai chegar um momento que vai estudar muito a circunferência. Então, a gente conhecendo muito a circunferência e muito o triângulo, a gente está conhecendo praticamente tudo sobre a geometria. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos começar a introduzir as congruências que a gente vai ver aqui hoje. A primeira é a congruência de segmento. A gente diz que 2 segmentos, AB e CD, são congruentes se o tamanho dos seus segmentos são iguais, tá? Ou seja, eu vou até desenhar aqui, eu tenho um segmento aqui, outro segmento, ele pode estar assim até, tá? Então, tem um segmento aqui AB e o segmento CD. Se o tamanho desses segmentos são iguais, então a gente diz que esses segmentos são congruentes, tá?
Tá bom? É só o tamanho, a questão do tamanho. Por isso que eu já fiz de propósito colocar ele inclinado assim, tá bom? E aí, tem um teorema aqui, eu coloquei o teorema C1, chamei até de teorema, que é dizer o seguinte, ó, lembra que em algumas aulas atrás eu falei sobre relação de equivalência e falei assim, a gente vai guardar essa definição sobre relação de equivalência que a gente vai utilizar lá em congruência. Que era exatamente isso aqui, esse teorema, que a relação de congruência entre segmentos é uma relação de equivalência. Ou seja, AB é congruente a BA, se você considerar o segmento AB e o segmento BA, não? Obviamente eles são o mesmo segmento, mas ele tem o mesmo tamanho, né? Então, eles são congruentes. O outro, AB é congruente a CD, então CD é congruente a AB, tá? Claro, por quê? Porque se AB é congruente a CD, então eles têm o mesmo tamanho. Então, o tamanho de AB é igual ao tamanho de CD. Então, o tamanho de CD é igual ao tamanho de AB, então CD é congruente a AB. Tá? É simples mesmo. Eu nem vou fazer a prova do teorema. Tá? O professor, sim. no primeiro está AB igual a AB e não BA. Não, desculpa, é isso mesmo, é AB com AB, desculpa. Ou seja, ele é congruente com ele mesmo, desculpa, tem razão. É porque BA é a mesma coisa do AB, mas ele é congruente a ele mesmo. Obrigado, Marcos. Todo segmento é congruente a ele mesmo, tá? Porque, obviamente, ele tem AB mede tamanho de AB. O terceiro é que a gente chama de transitividade, tá? Que é dizer o seguinte, se AB é congruente a CD, e CD agora é congruente a um outro segmento, que eu vou desenhar aqui, por exemplo, ó. É congruente a EF, tá? Ou seja, esse é congruente a esse, mas esse é congruente a esse. Então, eu já posso concluir que AB é congruente a EF, tá bom? Então, isso aqui, a gente tem nome para esses caras, eu já falei lá na aula passada, isso aqui é reflexivo, esse daqui é o que a gente chama de simetria, esse daqui é o que a gente chama de transitividade. Tá bom? Então, a relação de congruência satisfaz essas três condições, tá? Isso a gente vai utilizar bastante, principalmente a transitividade. Ok? Beleza? Vai utilizar bastante. Observe que as coisas da aula de hoje é bem simples, tá? As definições são extremamente simples. Tá? Eu dediquei aqui um espaço para a relação de equivalência, mas eu acho que eu já falei na aula... Não lembro qual foi a aula. Na aula sobre medição de segmentos, se eu não me engano. Se eu não me engano, no início da aula eu falei um pouco sobre isso, sobre relação de equivalência. Então, na dúvida, dá uma olhada lá, tá? Acho que foi na aula 5, mais ou menos. Foi essa, né? Foi mais ou menos isso. Isso, a aula 5, isso mesmo. Tá, e a relação de congruência de ângulos, tá? Então, a gente diz que dois ângulos, A e B, né, são congruentes se a medida deles são iguais, tá? Então, vou desenhar aqui dois ângulos, ó. Primeiro, vou pegar um ponto A. Primeiro, um ângulo, né? Então, um ângulo é um ponto e duas semi-retas. B, aqui um ponto C. E vou pegar um outro ângulo aqui, tá? Vou pegar o ponto B. Duas semi-retas. E aí vou colocar D, E, F, tá? E aí, se essa medida desse cara for igual à medida desse ângulo, independente se eles estão no mesmo, tá? Peraí. Ah, tá. Ele independente se eles estão no mesmo semiplano, tá?
É só determinar se a medida dos ângulos são iguais, então eles são congruentes. Independente se esse ponto pertence a uma reta, esse ponto não necessariamente necessitam estarem definidos sobre o mesmo ponto, tá? Os ângulos. Basta que a medida desse ângulo e a medida desse ângulo sejam iguais, tá bom? Então, se essa medida estabelecida uma correspondência, essa medida é igual à medida desse estabelecida por outra correspondência, então eles são congruentes. Ou seja, né? Agora que eu tenho um transferidor, eu posso colocar ele aqui. Ou seja, eu posso colocar aqui, ó, medir esse cara, tá? Então, se a medida desse cara é a mesma coisa de eu pegar agora o transferidor e colocar sobre esse ponto, tá? E medir aqui, ó. Se eu medir e der a mesma medida, então quer dizer que esses dois ângulos são congruentes, tá? Não é que são iguais, são congruentes. Tá bom? Beleza? E essa é a definição de ser congruente. Novamente, eu coloquei até essa proposição aqui, mas antes também entra até uma proposição aqui, que é, vou enunciar aqui, que é a relação de congruência de ângulos é de equivalência. Ou seja, ela é reflexiva, ela é simétrica e ela é transitiva. Ele satisfaz essas três condições aqui. Tá bom? Diga aí, alguém? Ah, não, tudo bem. Eu só fiz os desenhos aqui, mas não... tá, tudo bem. Eu vou substituir o B por D aqui. Tudo bem. Tá, vamos lá. Vou fazer isso. Então aqui eu vou colocar D e aqui eu vou chamar de B. Melhor assim? Era só para dar uma ilustração dessa coisa, tá? Mas agora ficou, acho que fica para casar com a definição. Beleza. Obrigado, Lohan. Para ficar mais didático. Obrigado. Então, esses dois caras aqui são congruentes se ele tem a mesma medida, tá? Então, uma proposição que eu acho que é até consequência do que a gente já provou na aula anterior, dois ângulos suplementares congruentes são retos, né? Se dois ângulos suplementares, né, são congruentes, então é porque eles têm a mesma medida. Se tem a mesma medida, né, e são suplementares, é porque é 180 graus, então a soma, se são iguais, então cada um mede 90. Clara perguntou, professor, a bissetriz sempre vai dividir o ângulo em dois ângulos congruentes, né? Isso, perfeito. Perfeito, Clara. Então, poderia até acrescentar aqui na proposição item 3. A bissetriz sempre divide o ângulo em dois ângulos congruentes. Obrigado, Clara. Perfeito, mais uma proposição aí. Outra coisa aqui, ó, dois ângulos opostos pelo vértice são congruentes. Claro, a gente já mostrou lá atrás que dois ângulos, na aula passada, dois ângulos opostos pelo vértice têm a mesma medida, né? Então, se tem a mesma medida, é porque são congruentes. Beleza? Tá? Então, até então, simples, tá? Congruência de ângulo simples, congruência de segmento simples. E satisfazem as propriedades de relação de equivalência, que são reflexivo, simétrico e transitivo. Ou seja, um ângulo, ele é congruente a ele mesmo. Se um ângulo é congruente a outro, se A é congruente a B, o ângulo A é congruente ao ângulo B, então B é congruente ao ângulo A, tá? E se A é congruente ao ângulo B e B é congruente ao ângulo C, então A é congruente ao ângulo C. São essas três condições, tá? Então, sobre isso, bem simples. Então, a gente não vai perder muito tempo sobre isso. O que a gente precisa definir congruência de segmento e ângulo é para definir o que é congruência de triângulo. Tá? E aí, aqui, sobre congruência de triângulo, a gente vai começar a introduzir os axiomas de congruência de triângulo, tá? O axioma, e provar muita coisa sobre congruência de triângulo. Aqui vai entrar muito proposição e muito teorema, tá? Então, vamos lá. Dois triângulos ABC e DF são congruentes se existe uma bijeção entre os vértices desse triângulo, tal que os lados e os ângulos correspondentes a essa bijeção, eu vou falar o que é isso,
são congruentes. Então, vamos lá. Vamos fazer um desenho para ilustrar essa ideia. Então, primeiro, eu vou desenhar aqui um triângulo. Desenhar aqui um triângulo. ABC. E vou construir aqui um outro triângulo. Tá? Então, tem um triângulo aqui. A, B, C. E tem um triângulo D, E, F. Tá? Então, se existe uma correspondência entre os vértices, o que é correspondência bionívoca? Uma bijeção, né? Lembra? Eu vou escrever de forma formal, é ter uma função que vai dos pontos A, B, C, para os pontos D, E, F, onde relaciona para cada ponto um único ponto do outro lado, tá? Então, suponha aqui, ó, eu estou relacionando o ponto A com o ponto D, tá? Ou seja, essa F está levando o ponto A no ponto D, está levando o ponto B aqui no ponto E, e está levando o ponto C aqui no ponto F, tá? De forma que esse lado aqui, ó, AC, seja congruente a DF, tá? Seja congruente. Ou seja, os segmentos correspondentes, tá? Ou seja, AC, que é o segmento correspondente por essa bijeção, é o ponto correspondente a A, então eu tenho D. O ponto correspondente a C, eu tenho F. E aí, esse segmento aqui, ó, tem a mesma medida desse segmento, tá? Esse segmento AB tem a mesma medida do segmento DE. E o segmento BC tem a mesma medida do segmento EF, ou seja, serem congruentes. Não só com os lados, os ângulos correspondentes também. Ou seja, esse ângulo tem que estar em correspondência com esse. Esse ângulo daqui tem que estar em correspondência com o ângulo que está correspondido ao seu ponto de correspondência. Tá? E esse ângulo daqui, que eu vou colocar de preto aqui, ó, tem que corresponder a esse ângulo daqui. Tem que ser a mesma congruente. Tem que ser congruentes. Esse congruente é esse congruente é esse, e esse congruente é esse. Tá? Beleza? Então, para você determinar, ó, olha o que é que eu estou falando, olha o que é que está falando essa definição, tá? Que o desenho te traz essa intuição, mas a definição é importante. Para você estabelecer, com essa definição, para você estabelecer uma congruência entre ângulos, você precisa primeiro definir uma bijeção entre os pontos correspondentes, ou seja, uma correspondência entre o ponto de um triângulo e o ponto do outro, de forma que os seus lados dos triângulos correspondentes, tá, por essa bijeção, sejam congruentes e os ângulos também correspondentes sejam congruentes. Tá bom? Essa é a definição. Beleza? Aí eu desenhei dessa forma de propósito, tá? Vou apagar só essas setinhas aqui e vou fazer uma coisa aqui que é legal, que é o seguinte, ó. Agora eu vou pegar aqui, ó. Deixa eu pegar esse triângulo, tá? Vou deixar ele aqui do lado. Eu vou apagar esse cara daqui agora. Tá? Eu vou trazer ele para cá. Agora eu vou fazer o seguinte, ó. Se eu girar agora esse triângulo aqui, ó. Eu pergunto para vocês, esses dois triângulos aí continuam congruentes ou não? Beleza? Clara já respondeu, sim, sim, continua. Perfeito. Então, Sim. eu já sei que vocês não vão cometer esse erro. Congruente não quer dizer que os triângulos estão posicionados na figura da mesma forma. Mas eu consigo construir uma correspondência entre os pontos desse triângulo com os pontos desse, de forma que os lados sejam congruentes e os ângulos sejam congruentes. Como? Eu vou pegar aqui, ó, o A. Agora, esse A, ele vem aqui, ó, nesse ponto D. O ponto B, isso aqui está um pouco lento aqui, vai agora aqui nesse ponto E, e o ponto C vai aqui
no ponto F. Beleza, pessoal? Ficou claro aí? Essa correspondência? Ou seja, por mais que a figura esteja girada, sei lá, de cabeça para baixo, não importa. Se você conseguir a correspondência correta, de forma que você estabeleça os lados que você fez a correspondência, né, através da abjeção, de forma que os lados sejam congruentes e os ângulos também congruentes, então os dois triângulos são congruentes, tá? Beleza? Mais uma proposição que eu deixo aqui de exercício para vocês, que também é simples, só que dá um pouco de trabalho, porque agora você tem que provar, observe, para provar a congruência entre dois triângulos, você tem que provar congruência de 6 coisas. 3 lados, né, entre 3 lados, os lados correspondentes, e os 3 ângulos correspondentes. Então, são 6 coisas que você tem que provar para mostrar que é congruência. Então, uma proposição, um teorema que eu deixo é mostrar que essa relação também é uma relação de equivalência. Beleza? É uma relação de equivalência. Tá? Aí eu vou introduzir agora o primeiro axioma de congruência, que é o seguinte, ó, esse axioma vai te dizer o seguinte, ao invés de eu agora não preciso mais provar que dois triângulos são congruentes, provando 6 congruências, tá? Congruências entre os lados e congruência entre os respectivos ângulos. Não, agora basta eu mostrar o seguinte, eu vou construir aqui o desenho, né, primeiro, só para deixar claro o que é que a gente vai fazer. Agora que vocês já sabem que não importa se eles estão... Então, vou desenhar aqui. Pega aqui, ó, A, B, C e D, E, F. Agora, para determinar a congruência, eu já não preciso olhar todas as congruências. Basta eu estabelecer uma correspondência, tá? Então, eu estabeleci uma correspondência e se o segmento AB é congruente ao segmento... Ah, eu botei EFG. Vou colocar os pontos aqui de forma... Está na definição, tá? EFG. Então, se esse cara aqui é congruente a esse, AC, tá? É congruente. Vou botar assim. A é G. E esse ângulo daqui, ó, é congruente ao ângulo de K, então eu já posso concluir que esses dois triângulos são congruentes, tá? Beleza? Eu já posso concluir que os dois triângulos são congruentes. Beleza? Ó, pessoal, apesar de eu coloquei esse símbolo aqui, tá? Em alguns outros livros, eu talvez, na lista de exercício, aparece esse símbolo aqui para congruência, ó. A, B, C, 3 traços, tá? E, F, G. Não. Beleza, vou responder essa pergunta do Wesley aqui. Então, primeiro, pode aparecer essa notação também, tá? Aqui, pode ser essa notação com 2 tiozinhos assim, e pode ser 3 tracinhos, para dizer congruência, tá? Semelhança, a gente vai usar só um tiozinho, beleza? O Wesley perguntou, congruência é a mesma coisa de semelhança? Não. Tá? Congruência é uma coisa, semelhança a gente vai ver bem mais na frente. Beleza? A gente vai falar tudo sobre congruência, depois a gente vai introduzir sobre semelhança. Beleza? Semelhança é outra coisa. Lohan perguntando, então a medida de um lado e um ângulo sendo congruentes é suficiente? De um lado não, de 2 lados, tá? Isso. Exatamente, de 2 lados. Ou seja, ó, basta olhar agora esse lado e esse lado e esse ângulo, tá? O ângulo correspondente a esses 2 lados, tá? Não é qualquer ângulo, não, tá? É o ângulo aqui que está correspondente aos 2 lados, beleza? Aqui também, beleza? Isso é um axioma, tá? É o axioma que eu estou introduzindo, o axioma de congruência 1. Por que eu estou introduzindo esse axioma?
de forma análoga ao que aconteceu com o axioma das paralelas, que a gente vai ver mais para frente, não está longe, né? Até antes de semelhança, o que acontece com esse axioma é que Euclides achava que também poderia provar esse axioma a partir da definição, simplesmente da definição de congruência e dos axiomas anteriores. E não é possível provar só com a definição e os axiomas anteriores. Apesar de que sua intuição já te induz isso, né? Claro, se eu conseguir esse lado igual a esse lado igual a esse, e esse ângulo, a mesma amplitude desse ângulo, é só, se eu fechar, dá o mesmo triângulo. Né? Mas essa intuição, no desenho, precisava estar formalizado. E essa formalização, esse axioma, não era provado, não era uma proposição. Então, Euclides introduziu como axioma, tá? E a gente também aqui introduz como axioma. Beleza? Então, agora, ao invés de a gente ter um trabalho de provar 6 coisas, a gente diminuiu para 3. Congruência de 2 lados, adjacentes, tá? E o ângulo entre esses 2 lados. Se são correspondentes, são congruentes, beleza. Exatamente. Desenhos não provam nada. Perfeito. Desenhos não provam nada. Desenhos te traz intuição sobre o que está acontecendo, tá? Te dá uma ideia do que está acontecendo, mas não prova nada. Beleza? Obrigado, Carlos. Tá bom? Então, com esse primeiro axioma, eu já posso definir o seguinte, ó, um triângulo é dito ser isósceles se possui 2 dos seus lados congruentes, tá? Então, essa é a definição de triângulo isósceles. Então, agora, finalmente, a gente já definiu o que é um triângulo isósceles. Deixa eu desenhar aqui um triângulo isósceles. Vou ficar aqui registrado aqui. Tá? Beleza? Então, aqui coloquei esse triângulo aqui. Aqui de A, B, C, beleza? Se os seus 2 lados aqui, ó, se 2 lados desse cara são congruentes, e aí a gente diz que esse é um triângulo isósceles com base BC, tá? A gente chama esse lado aqui agora, se todo triângulo isósceles, esse lado que não é o congruente, a gente chama de base, tá bom? A base. Obviamente... Está escrito Deus aí nessa definição. Cadê? Ah, é. Beleza. Obrigado. Aqui não era para ser Deus, era para ser seus, né? É um S. Então, um S aqui. Obrigado. 2 dos seus lados congruentes. Tá? Tá bom? Então, 2 lados congruentes. E esse cara daqui é a base. Por mais que ele esteja rotacionado, ó, se ele está rotacionado, eu posso rotacionar ele aqui, tá? A base não muda, tá? A base continua sendo BC, tá bom? Então a pessoa pode pensar, a base sempre está embaixo. Não, a base é BC. A base é o lado que não é os 2 lados congruentes, beleza? O professor, não só 2 lados, mas também 2 ângulos, não é isso? Calma. Isso é o que a gente prova na proposição. Olha a proposição que está aqui embaixo. Os ângulos da base de um triângulo isósceles são congruentes. Então, a definição é dos lados e a gente prova isso, tá? A gente prova isso. Os ângulos da base de um triângulo isósceles são congruentes, tá? Aí você poderia perguntar, mas professor, e isso aqui é uma implicação, né? Se um triângulo é isósceles, então os ângulos da base são congruentes. Aí você poderia perguntar, e a recíproca é verdadeira? Se eu tiver um triângulo onde 2 ângulos são iguais, então o triângulo é isósceles? A resposta é sim, mas a prova não vai estar agora porque a gente precisa de um pouco mais de elementos. Precisa introduzir algumas outras coisas, tá? Para provar a volta, a recíproca. Diga aí, Marcos. Eu jurava que essa proposição daí já era um axioma, porque eu aprendi assim, então eu sempre soube que se eu tenho 2 lados iguais, eu vou ter 2 ângulos iguais, entendeu?
Tá, isso você já conhecia. Mas Eu já sabia, era como se fosse axioma, agora eu tenho que provar isso. provar, porque, ou seja, você não precisa introduzir isso como axioma. Isso é uma consequência da sua teoria. Ou seja, você limpou um pouco mais sua teoria. Não precisa mais assumir isso como axioma. Isso é um resultado da sua teoria. Você consegue provar com as coisas que você já tem, tá? Lohan, universitário não ganha uma facilidade, exatamente. Se tem como provar, não. Tira do seu axioma e prova. Senta a bunda na cadeira e prova. Mete a mão para dentro e faz a prova, tá? Então, a gente vai fazer a demonstração dessa proposição. Beleza? Então, o triângulo equilátero também é isósceles. Exatamente, claro, é isósceles. Por possuir os ângulos da base congruentes. Exatamente. Os ângulos da base, a gente vai provar isso aqui, mas com essa proposição, sim. Né? Então, todo equilátero tem dois lados iguais, então já é isósceles. Então, todo equilátero é isósceles, mas nem todo isósceles é equilátero. Beleza? Tá bom? Vamos lá. Vamos provar esse teorema aqui, essa proposição. Vou fazer a prova dele aqui. Tá? Então, como é que eu vou provar? Eu vou até desenhar o meu triângulo aqui, já, só para deixar ele aqui do lado, um triângulo isósceles, tá? Vou desenhar ele aqui, só para ficar ele bonitinho aqui. Não tá bem isósceles não, esse cara, né? Mas lembre que é sempre um esboço, né? É um esboço. Desenhos não provam nada, então. Beleza? Vou deixar ele aqui. Vou colocar nome aqui para ele. A, B, C. Então vamos lá, vamos iniciar a nossa prova assim, ó. Seja ABC um triângulo isósceles de base BC, tá? Então, de base BC. Se a base é BC, então eu já sei que AB é congruente com a C, beleza? Então, vou até já escrever aqui, ó. Assim, AB é congruente a AC. Beleza? Vou guardar essa informação aí. Então, vamos lá. Como é que eu mostro agora que esses dois ângulos são iguais? São congruentes, né? Iguais não, são congruentes. Como é que eu mostro? Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou construir uma correspondência desse triângulo com ele mesmo. Agora, fazendo uma coisa diferente. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou até desenhar esse mesmo triângulo. Suponha que eu estou construindo uma cópia dele aqui. Tá? Suponha que é o mesmo triângulo, tá? Eu só estou fazendo um desenho diferente para ele. Deixa eu pegar aqui esse cara. A. Só que agora o ponto B eu vou corresponder com o ponto C. E o ponto C eu vou corresponder com o ponto B. Aqui. Então, eu vou construir essa correspondência aqui, ó. O ponto A, vou colocar de vermelho, vai continuar correspondendo com o ponto A. O ponto C vai corresponder com o ponto B, tá? E o ponto B vai corresponder com o ponto C. Ou seja, ó, vou escrever o seguinte. Considere uma correspondência F que vai, ó, de ABC, dos pontos ABC, no próprio ponto, nos pontos ABC. Só que o que é que ele faz, ó? De forma que F de A seja o próprio A, F de B ele vai levar no ponto C, e o F de C ele vai levar no ponto B. Entenderam o que é que eu estou fazendo aí, pessoal? Professor, por que a gente pode fazer isso? Uma bijeção entre os pontos. Isso eu posso fazer. Isso aqui é o conjunto. E eu posso construir função entre conjuntos. Posso construir função entre conjuntos? Isso, lembra que eu falei lá no início?
Tudo sobre conjuntos, a gente vai assumir que a gente já sabe, inclusive funções. Então, eu posso construir funções entre conjuntos. Os pontos são conjuntos do plano, tá? Exatamente. É como se um fosse o espelho do outro. Mas como é que eu escrevo que eu estou fazendo esse espelhamento, né? Como é que eu escrevo esse espelhamento? Escrever o espelhamento é determinar uma bijeção entre os seus pontos correspondentes, tá? Exatamente, é isso mesmo. Tá? Beleza? Entendeu, Jaqueline? Ou tem dúvida aí? Ok, professor. Uhum. Então vamos lá. Professor, Sim. uma dúvida. A correspondência está escrita certa? Isso, está escrita certa. Ó, ele pega Não, a parte de cima. Essa parte que o senhor acabou de passar o mouse. Esse aqui? É. Sim. Porque eu quero corresponder o conjunto dos pontos ABC com o conjunto dos pontos ABC. Lembra que conjunto ABC, conjunto BCA, conjunto CAB, são todos os mesmos conjuntos. Eu não estou escrevendo o triângulo ABC assim, tá? Estou escrevendo o conjunto. Ah, beleza? entendi. Obrigado. Beleza. Nada. Então é isso, ó, a correspondência vai pegar B e levar em C, e vai pegar C e vai levar em B. Tá? Essa correspondência que está em vermelho aqui. Beleza? Agora, com essa correspondência, vamos tentar mostrar que esses dois... A hora que eu vou tentar mostrar, ó, com a correspondência, vamos mostrar que os triângulos... Olha os triângulos que eu vou tomar agora. ABC e ACB são congruentes. Ou seja, quando eu escrevo assim, eu estou dizendo que A se corresponde com A, B se corresponde com C e C se corresponde com B. Tá? Então, eu vou mostrar que esses dois triângulos aqui são congruentes. Ou seja, é como a Clara falou aqui. A ideia é, pega o triângulo, espelha ele, faz uma cópia espelhada dele. Tá? Aí, o que eu estou escrevendo de forma formal é essa ideia. Tome o espelhamento do triângulo, uma cópia espelhada desse triângulo. Tá bom? Beleza? Então, vamos mostrar essa congruência. Então, para mostrar essa congruência, vamos aplicar o axioma. Tá? Então, vamos ver o seguinte. Como o triângulo ABC é isósceles, com base, até repetir isso, né? Com base BC, a gente tem que AB, a medida de AB, é a mesma medida de AC. Tá? Então, eu já tenho dois casos aqui. Ó. Eu já tenho que esse lado aqui, ó, AB, tem a mesma medida desse lado AC na correspondência. Concorda? Que essa correspondência já está dizendo que esse lado corresponde com esse, porque o ponto A corresponde com o ponto A e o ponto B corresponde com o ponto C, faz com que esse lado seja congruente a esse. Por quê? Porque no triângulo isósceles, esse lado já era congruente a esse. Mas se eu agora invertir, que é esse, então esses caras daqui ó, são congruentes. Entenderam essa explicação, pessoal? Pode ser um pouco abstrata a ideia, mas é isso, ó. Eu estou usando congruência para provar que os ângulos da base são iguais. Então, ó, esse lado é congruente a esse por causa dessa correspondência. Tá? De forma análoga, esse lado daqui é congruente a esse, pelo mesmo motivo. Se eu tenho que AB é igual a C, então AC é igual a AB. Então, eu tenho que AC é congruente a AB. Nessa correspondência. E agora, esse ângulo daqui, ó, também são congruentes. Concorda? Que esse ângulo aí são congruentes. Por quê? Porque é o mesmo ângulo. Tá? E como o ângulo, eu vou até colocar aqui o nome, né? O ângulo BAC é o mesmo ângulo, aqui é igual mesmo, com o ângulo CAB. Por quê? Lembre, ó, quem é o ângulo BAC? O ângulo é um ponto, que é o ponto A,
e duas semirretas, SAB e SAC. Tá? E esse cara daqui, CAB, é a mesma coisa. É um ponto e duas semirretas, SAB e SAC. Então, esses dois caras aqui são iguais, então é o mesmo ângulo. Logo, pelo axioma C1, que diz dois lados congruentes, né? Esse lado congruente a esse lado congruente a esse, e esse cara daqui congruente a esse, então eu tenho que esses dois triângulos aqui são o quê? Isósceles. Não, são congruentes. Os dois triângulos são congruentes. Tá? Ou, ABC. não. Isso. Eu acho que era isso que você queria dizer e acabou. São congruentes. Isso. CBA são congruentes. Se são congruentes, né? Uma consequência dos dois triângulos serem congruentes é que ele possui agora todos os lados congruentes, ou seja, inclusive esses agora, e todos os ângulos congruentes, tá? Esse é congruente a esse. Vou até colocar de uma outra cor, ó, de branco. Esse congruente a esse. Ora, mas agora, pela congruência, o que é que a gente já tem? Assim. Esse ângulo daqui, ó, que é o ângulo ABC, o ângulo ABC, é congruente a esse ângulo daqui de baixo, ó, que é ACB. ACB. Mas o ângulo ACB é a mesma coisa desse ângulo daqui, né? É o mesmo ângulo, ACB. ACB. Então, esse cara daqui, ó, são iguais. Beleza? E aí acabou a prova, né? Acabou a prova. A gente acabou de provar que o ângulo ABC, esse ângulo daqui, é congruente a esse. Pessoal, entenderam a prova? Professor, Sim. ali no finalzinho, o senhor colocou... Você poderia... A última página? Sim. Ali no finalzinho, o senhor colocou o ângulo como B em C, porque é o ângulo que nós estamos considerando congruente, não é isso? É, que a gente conseguiu a congruência a partir da congruência do triângulo, tá? Uma vez que a gente conseguiu a congruência do triângulo, entre os dois triângulos, entre esse e esse, então esse ângulo tem que ser congruente a esse. Mas lembre, esse ângulo daqui é esse daqui. Eu só estou olhando o espelhamento do triângulo, tá? Beleza? Certo. Era só Então, isso. por isso que esse ângulo é congruente a esse, então está provado que os ângulos da base de um triângulo isósceles são iguais. Beleza? Então agora está provado, viu, Marcos? Está provado, não é que foi um axioma, uma definição de isósceles. Agora está provado isso. Beleza. Agora a recíproca desse teorema, ou seja, se os ângulos da base de um triângulo são iguais, então esse triângulo é isósceles, a gente vai provar mais na frente, a gente vai acrescentar mais alguns elementos, tá? Professor, volta lá no desenho. Ok? Diga aí. É que o segundo triângulo, o senhor não pintou aqui embaixo de vermelho. Ah, beleza. Claro, né? Se esse daqui é a mesma coisa desse, então esse daqui teria que ser vermelho também, né? É isso aí. Obrigado. Tá? Então tá aprovado isso. Tá bom? Bom, pessoal, como eu falei, a aula hoje ia ser curta, ia ser mais curta. Então, sexta-feira dá para vocês aproveitarem mais, porque eu não queria agora o conteúdo que eu ia falar agora. Na próxima aula eu vou falar os outros casos de congruência, tá? Vou até escrever aqui, ó, na próxima aula. A lista, né? Deixa eu colocar aqui. Deixa eu pegar a lista aqui rapidinho. Eu estava esquecendo. Professor, no caso, o senhor provou se tem dois lados iguais, tem dois ângulos iguais. E para, no caso, três lados iguais, três ângulos iguais, vai ser algo análogo também, né? Tipo, vou pegar mais ou menos a mesma coisa e... Mesma coisa. Muito, muito boa sua colocação, Marcos. Porque é o seguinte, ó. Agora,
como é que você mostra, por exemplo, se um triângulo é equilátero? Vou deixar até de exercício para você, especial para você. Você deu a ideia, você se ferrou. Agora vai ter que fazer esse exercício. Que é o seguinte, se você tem um triângulo equilátero, agora não é isósceles. Eu não sei se eu acho que eu não defini, né? Triângulo equilátero são aqueles que têm os 3 lados iguais, tá? Suponha que tenha isso na... Eu não sei se isso está na lista de exercício, tá? Deixa eu pegar aqui a lista desse... Esse exercício está na lista de exercício? Pessoal, rapidinho. Ah. O senhor pode liberar a lista para a gente poder editar? Eu já... Ah, não está liberada para editar, não? Não. Ah, verdade. Olha se foi agora. Vê se ele gera um outro link. Ainda não, né? Espera aí. Ah, agora sim. Parece que sim. Alguém já as pessoas já estão conseguindo escrever lá. Isso. Então, deixa eu entrar aqui. Eu acho que tem até um exercício da lista. Já que Marcos perguntou, ficou. Ele agora tem a tarefa de fazer o exercício. Mas eu vou... Por enquanto que entra aqui. A ideia é o seguinte. Se você tem agora um triângulo equilátero é porque todos os 3 lados agora são congruentes, tá? Os lados são congruentes. Então, mostrar que todos os ângulos do triângulo equilátero também são congruentes. Como é que você faz? A prova é análoga, Marcos, a essa. É só você repetir a mesma coisa 3 vezes. Ou 2 vezes já é o suficiente. Você repete para esse ângulo e depois você repete tomando a correspondência, dando uma girada, tá? Beleza? É tomar a correspondência, fazer esse trabalho 2 vezes. Ok. Beleza? Então, é parecidíssimo, é só fazer a construção 2 vezes, tá? Tomando correspondência com pontos distintos. Então, na próxima aula, pessoal, eu vou falar sobre os outros casos de congruência de triângulo, tá? Ou seja, nesse aqui a gente viu o caso que a gente chama de lado, ângulo, lado, tá? Porque a gente está considerando um lado, um ângulo e um lado, tá? Então, esse caso aqui, vimos o lado, ângulo, lado, aí a gente vai ver o lado, 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 ou seja, se 2 triângulos têm seus lados correspondentes congruentes dos 3 lados, basta que os 3 lados sejam congruentes que eu consigo. Tem um ângulo, lado, ângulo, tá? Agora, em vez de olhar 2 lados e um ângulo, agora eu olho 2 ângulos e o lado que conecta esses 2 ângulos. E tem o outro que a gente chama de lado, ângulo e ângulo oposto, tá? Que a gente chama assim, esse vai demorar ainda para a gente ver. Mas esses casos todos são chamados casos de congruência de triângulo. Ou seja, se você consegue estabelecer na correspondência um desses, você já conseguiu provar que os 2 triângulos são congruentes. E é isso que a gente vai fazer aqui. Talvez a semana inteira, semana que vem inteira, é provar todos esses lados de triângulo e, obviamente, provar um teorema extremamente importante, que é o teorema do ângulo externo, tá? De um triângulo. Beleza? Professor, Clara, tem uma dúvida ali, ó. Cadê? Deixa eu olhar aqui, Clara. Desculpa, eu não vi. Cadê ela? Nosso caso do triângulo isósceles, se eu passasse uma bissetriz no ângulo A, ok? Eu teria 2 triângulos retângulos que seriam congruentes, né? Tá, vamos lá. Vamos lá. Eu fiz uma demonstração, uma prova, e Clara está sugerindo outra que eu estou sentindo que é verdadeira. A prova dela é verdadeira. Eu vou até fazer um esboço aqui da prova dela, tá? Já que a gente tem um pouquinho de tempo. Eu vou até desenhar um triângulo, eu não vou fazer a prova, mas vou deixar a ideia da prova, vocês formalizam. Uma prova alternativa para essa prova que eu acabei de fazer. Possivelmente mais simples. Então vamos lá, eu tenho um triângulo aqui, A, B, C.
Aí Clara falou o seguinte, ó, eu posso usar aqueles axiomas lá que a gente viu de medição de segmento, de ângulo, né? Escrever o seguinte, esse ângulo aqui tem uma medida, se ele tem uma medida, eu posso tomar a medida, a metade dele, e tomar a semi-reta que corresponde a essa medida. Então, eu poderia tomar a semi-reta aqui. Já vi qual é o problema, claro. Semi-reta aqui, tá? E aí ela falou assim, e agora eu teria 2 triângulos isósceles. 2 triângulos congruentes, que seria esse daqui e esse tomando esse ponto daqui, né? Só que tem um problema, Clara. Quem disse que quando você corta, né, divide um segmento, um ângulo em 2 iguais, ele toca aqui exatamente no ponto médio, ou seja, ou ele forma um ângulo de 90 graus. Como é que você me garante isso? Ou como é que você garante que esse lado é congruente a esse? Tá? Professor, se o senhor já provou que os 2 ângulos de dentro são iguais, e o senhor dividir aquele no meio, eu vou ter 2 ângulos iguais. Isso. De dentro eu vou ter 2 ângulos iguais. Então, no caso, eu já tendo 2 ângulos em 2 lados. Não, 2 ângulos e um lado igual. Não se torna congruente, não? Dá para fazer. Como? Agora, qual é o triângulo? Se você considerar o triângulo AMB, ele é congruente ao triângulo AMC. Por quê? Esse lado aqui em comum é igual, tá? O lado AM e AM é comum aos 2 triângulos, então eles já eram congruentes. Por hipótese, esse é congruente a esse, e agora, como você tomou a bissetriz, esses ângulos são congruentes. Por lado, ângulo, lado, que é esse lado, ângulo, lado, esse lado congruente a esse, ângulo congruente, e esse lado, lado, ângulo, lado, né? Aqui é lado. Então, esses 2 seriam congruentes. Seria uma prova alternativa para essa prova que eu fiz, tá? Perfeito, Clara. 2 ângulos também, o C e o B, que eu já provei que são iguais. Não, tá. Se você provou, não precisa fazer mais essa prova. Clara está sugerindo uma prova alternativa para essa proposição, tá? Suponha que você não provou ainda. Então, uma vez que você provou, os 2 triângulos aqui agora são congruentes. Se são congruentes, esses ângulos aqui são congruentes. Então, provou que os ângulos da base são congruentes. Tá? Muito bem, Clara. A ideia funciona, tá? Beleza? Também é uma demonstração. Então, deixo para vocês formalizarem essa outra demonstração. Carla, já que Marcos perguntou, teve exercício para ele, Carla perguntou, formalize essa prova, Carla. Fica um exercício para você. Tá? Mas boa ideia, cara. Acho que ficaria até uma prova mais simples do que a que eu fiz. Mas, enfim. Sextou. Então, pessoal, é isso. Eu acho que é isso. Na próxima aula a gente continua vendo essas coisas. E, como eu mencionei, o teorema, talvez o teorema mais importante, antes de até introduzir o teorema de Pitágoras, né? O teorema antes do teorema de Pitágoras é o teorema do ângulo externo. Tá? Esse teorema tem aplicações adversas assim, na teoria, inclusive para provar esse caso de congruência aqui. Tá? Outra coisa. Esse caso de congruência, vimos, e é axioma. Todos os outros casos aqui agora vão ser teoremas, tá? Nós vamos provar esses outros casos. Tá? A partir desse, a gente vai começar a provar todos esses outros casos. Beleza? E aí, a lista de exercício é começar a utilizar esses casos para provar congruência. É mais simples mesmo, cara. Eu também concordo. Na próxima vez que eu der esse curso, eu vou fazer essa prova. Mas tudo bem, essa demonstração é uma demonstração que faz... talvez uma demonstração mais didática, porque força a mostrar a correspondência entre os pontos, só para dizer que se encaixa na definição, tá? Essa prova que a Carla vai dar, a alternativa, é mais simples, mas não faz uso dessa correspondência. Então, didaticamente,
talvez não seja mais viável. Mas tudo bem. Da próxima vez que eu der esse curso, eu faço as 2 demonstrações. E espero que vocês não façam de novo esse curso, né? Todos passem. Amém. Não, então, quem fica no curso até o final, Aleluia. guerreiro, consegue, normalmente consegue. Aqueles que desistem, param, começam a não fazer as listas, começam a não... Mas aquele que vai até o final. Eu costumo dizer que esse curso é um jogo de vocês, um jogo que a gente está jogando aqui, né? A gente tem as peças, vai construindo o jogo, mas infelizmente é um jogo que eu nunca perco, né? Eu, como professor, sempre ganho. Agora, quem perde é vocês. Se vocês perdem, se perderem, infelizmente, tem que repetir. Se vocês ganham, eu ganho também. Então é melhor que todo mundo ganhe. Nesse jogo você só ganha se você passar, né? Eu nunca perco. Não significa que eu ganhe, mas eu nunca perco. Vai. E tem um carro também, tem um carro. Deixa o carro lá pro final da história, né? Então, vamos ver se eu estava mentindo ou não. Tá gravado, tá gravado. Tem um carro. Vamos lá. É agiotagem plana. Isso, é agiotagem plana. Eu dei um curso de semestre, antes de começar a pandemia, eu dei um curso de grupos e anéis 2, que é um curso do bacharelado, e eu fiz uma aposta também lá. Mas essa aposta era traiçoeira. Ninguém ia conseguir resolver o problema que eu apostei, então eu ganhei. Quando vocês chegarem nesse curso e fizerem comigo, eu vou fazer a mesma aposta. Se lembrarem do que eu estou falando hoje. Beleza, pessoal. Vou deixar vocês aproveitarem o final de semana aí, tá? Aproveita o final de semana. Vou ganhar um carro. Isso, fé. Teoria dos jogos. Teoria dos jogos é muito bom. Pena que não tem nenhum curso aqui nosso sobre teoria dos jogos na graduação. Mas é bem legal. Tá bom? Boa noite, pessoal. Aproveite o final de semana. Fique em casa. Baixar isso. Olha esse professor pro seu também. Tá bom. Até segunda.